afirma que estes, que eram mais íntimos de Jesus, eles tomaram posse da palavra de Deus Pai e do próprio Jesus Cristo, quando no Evangelho de João, capítulo de número 14, o próprio Jesus, junto deles, ele vai dizer: agora eis que eu rogarei ao Pai, mas olhai, não vos escandalizeis, não vos deixarei órfão, eu enviarei o meu Consolador, e este Consolador, ele morará dentro de vós. Em outras palavras, era o próprio Jesus afirmando para eles, dizendo: ora, se vocês me viram eu operar sinais e prodígios e maravilhas, eu, Jesus, estou aqui para dizer que vós farão obras maiores do que esta. Você acredita nisso? Pode dar glória a Deus? O próprio Jesus aqui está dando esta afirmativa. Isto aqui não tem uma vírgula, isso aqui tem nada mais e nada menos do que um ponto final. Quem está afirmando que eles fariam obras maiores do que a que Jesus fez foi o próprio Jesus. Jesus, ele confirmou e afirmou isso com as suas próprias palavras. E o mais interessante é que eles agora vão tomar posse da palavra liberada de Jesus, e não só tomar posse, mas eles vão colocar em prática a palavra que havia sido liberada pelo próprio Jesus. E a Bíblia diz que agora eles vão por todas as cidades, por toda a Galileia, cidades circunvizinhas, pregando a palavra de Deus Pai, anunciando a palavra de Jesus Cristo. E o mais interessante, que chama muito a minha atenção, é que desde o início da trajetória ministerial de Jesus até os seus 33 anos, se nós formos olhar e percebermos, nós vamos nos deparar com algo muito interessante. É que Jesus Cristo, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus Cristo, ele abraçava o ignorado. Aleluia. Jesus Cristo, ele apoiava o rejeitado. Jesus Cristo, ele estendia a mão àquele que pela sociedade não merecia uma mão estendida do próprio Jesus. E Jesus Cristo era mais ou menos assim, contra tudo e contra todos. Pastor, como assim? Contra tudo e contra todos? É simples, porque Jesus Cristo ia sempre na contramão do sistema. Para Jesus, ele não estava preocupado com o sistema. Jesus não estava preocupado com as leis que havia proposto naquela época. Jesus não estava preocupado com quem ia se levantar. Jesus não estava preocupado com os fofoqueiros ou com os caluniadores. Jesus Cristo estava preocupado com as almas. Jesus Cristo estava preocupado com um único propósito, o propósito de levar a salvação a toda a humanidade. Esta era a preocupação de Jesus, este era o foco de Jesus. Tanto é que a Bíblia diz que vão tentar parar Jesus de todas as formas. Em inúmeras vezes, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, um dos maiores milagres que Jesus ele vai realizar, vai ser justamente no dia do sábado. Ora, todos nós temos a consciência que naquela época havia uma lei proposta pelos judeus, que no dia do sábado não podia curar, que no dia do sábado não podia profetizar, que no dia do sábado não podia fazer nada, a não ser o que eles queriam. E aí Jesus, como sempre, com o único intuito de trazer a salvação a toda a humanidade, Jesus vai contra o sistema. Levanta a mão que eu vou profetizar. Olha, quando se trata de uma vida, quando se trata de uma alma, Jesus, ele briga contra tudo, contra todos. Por quê? Porque Jesus, ele jamais vai querer uma alma perdida. Oh, glória ao nome de Jesus. A Deus mandando te dizer nesta noite, a partir de hoje em diante, ele vai guerrear as suas causas, ele vai pelejar por você. Eu só sei de uma coisa: ele não vai te perder de vista. Só quem acredita nisso, levanta a sua mão para glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Ele não vai te perder de vista, ele não vai te soltar.
contra tudo e contra todos, mas o único propósito dele é fazer com que todos estejam e permaneçam no caminho dele, no caminho do Senhor. Só quem vai permanecer no caminho do Senhor, levanta a sua mão para glorificar no nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que os judeus vão tentar se levantar para tentar paralisar o ministério de Jesus, porque é sempre assim: enquanto não tem ninguém metendo a mão, todo mundo fica quieto, mas enquanto aparece alguém disponível, preparado, pronto, com vontade, com garra de entregar o melhor para Jesus, até quem não falava nada começa a falar, até quem vivia de boca fechada agora quer abrir os lábios, até quem não metia a mão agora quer meter a mão para fazer alguma coisa. Oh, glória ao nome de Jesus, porque é sempre assim. Satanás, ele tem pavor, Satanás, ele detesta de um tipo de crente voluntário, de um tipo de crente disposto, de um tipo de crente que não está nem aí. O único intuito dele é fazer a obra, obedecer a voz de Deus Pai e permanecer nos caminhos do Senhor, justamente os que os discípulos fizeram. Oh, glória, sabe por quê? Satanás, ele tem raiva de você. É simples, porque você não está aqui em vão, você está aqui porque você tomou posse da palavra, de que a promessa sobre a sua vida está de pé, de que o milagre que há muito tempo havia profetizado sobre a sua vida ainda está de pé. E é por esta razão que você se encontra aqui na presença do Senhor, tendo em vista que você tem todos os motivos para não permanecer na presença do Senhor. Talvez você está aqui e até mesmo foi vítima de alguma obra de bruxaria. Talvez você está aqui, alguém que outrora andava com você parou de andar com você. Talvez você está aqui, alguém dentro da sua casa que dizia ser seu amigo, que dizia apresentar um apoio a você, agora se virou contra você. Você tem até mesmo motivos para desistir, motivos para recuar, mas sabe por que você não recuou? É porque a graça do Senhor Jesus Cristo, ela tem te alcançado. Se não fosse a graça, você não estaria aqui, e por causa da graça você está aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Só quem está aqui por causa da graça, levanta a sua mão para glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Deus, aleluia. Glória, aleluia. Obrigado, Jesus. Queridos, o que chama mais a minha atenção aqui neste texto é que Jesus Cristo, ele vai dar continuidade à proclamação do Evangelho. E o que chama mais a minha atenção é que um dos maiores temas da mensagem de Jesus Cristo foi um tal chamado arrependimento. Pastor, como assim? Isso mesmo, um dos maiores temas da mensagem de Jesus foi acerca de arrependimento.